A última entrevista pública da irmã Lúcia ocorreu em 26 de dezembro de 1957, concedida a um padre mexicano chamado Padre Agustín Fuentes. Após esta entrevista, foi-lhe recusada a permissão para novas entrevistas, e ela ficou completamente escondida até o fim da sua vida. Mostraremos agora o que a irmã Lúcia disse na sua última entrevista pública. Padre, a Santíssima Virgem está muito triste porque ninguém prestou atenção à sua mensagem, nem os bons, nem os maus. Os bons continuam no caminho do bem, mas sem levar em conta esta mensagem. Eles não veem os castigos de Deus que já estão caindo sobre eles. Atualmente, eles também continuam no seu caminho maligno, ignorando a mensagem. Mas, Pai, você deve acreditar que Deus punirá o mundo e o punirá terrivelmente. O castigo do céu é iminente. O ano de 1960 está chegando. E então, o que acontecerá? Será muito triste para todos, e de forma alguma será algo feliz se o mundo não orar e se arrepender primeiro. Não posso dar mais detalhes porque ainda é segredo. Pela vontade da Santíssima Virgem, só o padre e o bispo de Fátima podem conhecer o segredo, mas ambos optaram por não revelá-lo para não serem influenciados. Esta é a terceira parte da mensagem de Nossa Senhora, que permaneceu secreta até 1960. Diga-lhes, meu Pai, que a Santíssima Virgem disse repetidamente ao meus primos Francisco e Jacinta, assim como a mim, que muitas nações desapareceriam da face da terra, que a Rússia seria o instrumento de castigo do céu para o mundo inteiro se a conversão desta pobre nação não for alcançada primeiro. Padre, o diabo trava uma batalha decisiva contra a Virgem, e como sabes, o que mais ofende a Deus e o que ganhará mais almas no menor tempo é ganhar as almas consagradas a Deus. É por isso que também deixa desprotegido o campo dos leigos, e o diabo pode apoderar-se dele mais facilmente. Além disso, Padre, diga-lhes que os meus primos Francisco e Jacinta faziam sacrifícios porque sempre viam a Santíssima Virgem muito triste em todas as suas aparições. Ela nunca sorriu para nós. Esta angústia que nela víamos, causada pelas ofensas a Deus e pelos castigos que ameaçavam os pecadores, penetrou nas nossas almas e, quando crianças, não sabíamos o que fazer senão rezar e fazer sacrifícios. Por isso, Pai, minha missão não é apenas falar dos castigos materiais que certamente cairão sobre a terra se o mundo não orar e se arrepender. Não, minha missão é dizer a todos que corremos o perigo iminente de perder nossas almas para a eternidade se permanecermos firmes no pecado. Padre, não devemos esperar um apelo do Santo Padre ao mundo de Roma para fazer penitência, nem um apelo à penitência dos bispos das nossas dioceses, nem das nossas congregações religiosas. Não. Nosso Senhor usou frequentemente estes meios, e o mundo não prestou atenção a eles. Portanto, agora cada um de nós deve começar a reformar-se espiritualmente. Cada um deve salvar não apenas a sua própria alma, mas também todas as almas que Deus colocou no seu caminho. Padre, a Santíssima Virgem não me disse que estamos nos últimos tempos do mundo, mas eu entendi por 3 motivos. A primeira é que me disse que o diabo trava uma batalha contra a Virgem, uma batalha decisiva. Esta é uma batalha final, onde um lado será vitorioso e o outro sofrerá a derrota. Então agora estamos com Deus ou com o diabo? Não há meio termo. A segunda razão é que ele disse a mim e a meus primos, que Deus dá ao mundo 2 remédios finais: o Santo Rosário e a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Sendo os últimos remédios, ou seja, os últimos que serão dados, significa que não haverá outros. A Virgem de Fátima tem uma expressão triste. Ele nunca sorria, estava sempre muito triste. E o terceiro, porque nos desígnios da divina providência, quando Deus se prepara para punir o mundo, sempre esgota todos os outros remédios. Quando vê que o mundo não lhe dá atenção, então, como dizemos no nosso modo imperfeito de falar,
apresenta-nos com certo temor o último meio de salvação, a sua Mãe bendita. Se desprezarmos e rejeitarmos este último meio, o céu não nos perdoará mais, porque cometemos um pecado que o Evangelho faz pecar contra o Espírito Santo. Este pecado consiste em rejeitar abertamente, com todo o conhecimento e vontade, a salvação que está colocada nas nossas mãos. Além disso, como nosso Senhor é um Filho muito bom, Ele não permitirá que ofendamos e desprezemos sua abençoada Mãe. Temos como testemunho claro a história de diferentes séculos, onde nosso Senhor nos mostrou por terríveis exemplos como sempre defendeu a honra de sua bendita Mãe. Oração e sacrifício são as duas maneiras de salvar o mundo. Quanto ao Santo Rosário, meu Padre, nestes últimos tempos que vivemos, a Santíssima Virgem deu nova eficácia à recitação do Santo Rosário. Isto é para que não haja problema, por mais difícil que seja, que não possamos resolver rezando o Rosário, por mais difícil que seja temporal ou especialmente espiritual, a vida espiritual de cada um dos EUA, ou a vida de nossas famílias, quer se trate das nossas famílias em todo o mundo ou das comunidades religiosas, ou mesmo na vida das pessoas e das nações. Repito, não há problema, por mais difícil que seja, que não possamos resolver neste momento rezando o Santo Rosário. Com o Santo Rosário nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos nosso Senhor e obteremos a salvação de muitas almas. Depois, há a devoção ao Imaculado Coração de Maria, nossa Mãe Santíssima, tomando-a como sede de misericórdia, bondade e perdão, e como porta segura para entrar no céu. É a primeira parte da mensagem que se refere a Nossa Senhora de Fátima, e a segunda parte, mais curta mas não menos importante, refere-se ao Santo Padre. O segredo de Fátima é composto por 3 partes, reveladas pelos 3 pastorinhos Lúcia, Francisco e Jacinta, após as aparições da Virgem Maria em 1917, em Fátima, Portugal. A primeira parte do segredo tratava de uma visão do inferno, entendida como uma advertência sobre a necessidade de conversão. A segunda parte anunciava o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda, bem como o pedido de consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria para evitar a propagação dos erros comunistas e trazer a paz. A terceira parte do segredo, que só foi revelada há 2000 anos, fala de um bispo vestido de branco, interpretado como o Papa, que é assassinado juntamente com outros cristãos, acontecimento que muitos associaram à tentativa de assassinato de Jean Paulo II em 1981. A relevância do segredo de Fátima transcende a curiosidade sobre as suas profecias. Influenciou a diplomacia do Vaticano, a espiritualidade católica e a percepção pública das ameaças globais ao longo do século XX. O apelo à conversão, à oração, especialmente ao rosário, e a penitência ressoou num período histórico marcado por conflitos globais, tensões da Guerra Fria e medo da destruição nuclear. Depois da entrevista de 1957, a figura da irmã Lúcia e a mensagem de Fátima continuam a ser fontes de inspiração para muitos crentes. A consagração do mundo e depois especificamente da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, realizada pelo Papa João Paulo II, foi vista por muitos como uma satisfação parcial das exigências feitas em Fátima, especialmente em relação ao colapso do poder soviético, União Europeia e fim da Guerra Fria. Apesar da importância atribuída à mensagem de Fátima e da sua suposta capacidade de prever acontecimentos futuros, também têm ocorrido debates e críticas. Alguns questionaram a autenticidade de interpretações posteriores dos segredos, enquanto outros criticaram a ênfase em eventos apocalípticos como uma distração de questões morais e sociais mais imediatas. Se gostou do vídeo, deixe um gostei e comente amém.